Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários de tijolo, os fundos voltados para shopping centers. E hoje vou falar sobre o XPML11. Eu fiz uma demonstração aqui, eu gravei um vídeo mostrando a tela do meu computador para ficar uma coisa bem simples, bem fácil para todo mundo entender de o que é o fundo de tijolo voltado para shopping center, quanto ele paga, quanto ele rende e alguns demonstrativos. Tudo para você aqui no nosso canal. Confere aí a nossa exibição. Pessoal, um site muito bacana para você fazer essas consultas de fundos de investimento, essas coisas, é esse aqui chamado Fund Explorer, certo? Então, eu já tomei a liberdade, já dei um adiantamento, já coloquei aqui na busca, certo? Aqui quando a gente clica na lupa, eu já digitei o nome do fundo que eu preciso, que é o XPML11, que é um fundo de tijolo, né? Principalmente voltado para shoppings. E tudo que você precisa saber a respeito desses fundos, eles estão justamente nesse site, que eu gosto muito dele. Aqui nessa tela inicial, nós temos o valor da cota, né? Quanto está custando uma cota desse fundo, né? Qual a sua rentabilidade, qual o seu PVP, qual é o patrimônio do fundo, quanto ele está pagando de dividendos e qual foi o último rendimento de dividendos que a gente recebe por mês em relação a esse fundo. Então, em resumo, cada cota desse fundo, ele está pagando mensalmente 75 centavos, certo? Descendo um pouco aqui na tela, a gente tem uma pequena descrição dizendo o que é, né, o fundo, né, como ele se comporta, bem direitinho. Aqui ele está dizendo que é um fundo de shopping center, é um fundo imobiliário tipo de tijolo, com foco nos investimentos majoritariamente em propriedades de shopping. Aí aqui tem uma pequena descrição do que esse fundo representa, né? Eu vou descendo aqui a tela, as coisas aqui, então eu tenho alguns textos, algumas coisas. Aqui é uma situação interessante, ele fala o valor atual da cota, né? E aqui um gráfico dizendo quanto foi essa variação nos últimos dias, né? Aqui eu posso botar um mês, eu posso botar 6 meses, eu posso botar um ano, eu posso verificar aqui quais são as variações que esse fundo teve. Ó, no dia aqui, eu estou vendo pelo gráfico aqui houve uma queda muito brusca no dia 1º de novembro de 2022, ele chegou na mínima dele, ó, R$ 101,98, e depois começou a subir e agora está custando R$ 104,42. Aqui as informações básicas, né, que você deve usar na hora de você for fazer seu imposto de renda, qual a razão social do fundo, qual é o CNPJ deste fundo que você tem que informar lá e o valor das cotas que você tem no final do ano, no dia 31/12, quanto você tinha. Então, isso aqui é muito importante ter, bom sempre anotar isso aqui na hora que for fazendo a declaração. Aqui estão algumas informações, tem alguns vídeos também explicando as coisas, né? Aqui a história dos dividendos, ó, do XPML11, né? E aqui, se a gente for abrindo, a gente vai ter uma posição, alguns gráficos dos valores dos dividendos. Observe que neste mês aqui, ó, ele pagou 88 centavos. Aí houve uma baixa para 60. Aqui também teve uma alta de 85 centavos e aqui ele está realmente subindo, ó, mês após mês, ele está se valorizando as cotas de dividendos. Então é um dividendo bem interessante que a gente deve estar com um olho bem bacana para ele. Aqui embaixo são outros tipos de gráfico, né? Algumas informações com os meses, ó. Aqui a gente observa que aqui em fevereiro, ó, março e abril de 2020 não houve pagamento, ó, está 0%, então a gente tem que descobrir o que foi que aconteceu aqui nessa época. Aqui também tem uma simulação do XPML11 em relação à poupança, por exemplo. Uma aplicação de 50 meses, ou de 12 meses de R$50 mil, por exemplo, na poupança, renderia R$ 50.983,27, né? Você renderia apenas R$ 983,27, já que o montante inicial era 50 mil. E neste fundo,
durante os 12 meses, esse mesmo valor renderia R$ 56.604,94. Então veja aí a grande diferença, que um rende R$ 900 e o outro rende R$ 6.600, só pelo fato de estar lá naquele fundo fazendo esses rendimentos. Esses rendimentos isentos de imposto de renda no valor de R$ 4.132, a valorização patrimonial para 52 mil, um pouquinho, e o XP-MLS em relação à poupança, 571,74% de diferença, ou seja, uma diferença muito boa, muito bacana para você estar olhando. Então, todo fundo que você colocar aqui no Fundo Explorer, ele vai mostrar essas telas que eu estou passando para vocês. Aqui o valor patrimonial do fundo também, né? Quanto é que ele valia? Observe que ele tende o valor patrimonial seguir mais ou menos uma linha estável, né? Pode ver que a linha basicamente é quase reta, né? Aqui vale a pena investir, algumas análises. E uma coisa muito bacana que eu gosto muito é aqui os ativos do XPML11, certo? Esses ativos, eles mostram o seguinte: ele tem 16 ativos em 7 estados brasileiros. Inclusive aqui no meu próprio estado, no Rio Grande do Norte, né, eu tenho um ativo que é do Natal Shopping. E aqui a localização dos ativos, ó, o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Bela Vista, o Shopping Cidade Jardim, enfim, aqui ó, nós temos várias regiões dos shoppings, ó, o Caxias Shopping, ó, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o Shopping Cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? E aqui eu vou vendo quais são os shoppings, ó, Shopping Jardim Shopping, ó, São Paulo, Shopping da Bahia, na cidade de Salvador, o Shopping Downtown, no Rio de Janeiro, o Internacional Shopping na cidade de Guarulhos, né? O Natal Shopping aqui na cidade de Natal, onde eu vivo, né? Shopping Estação de BH, por exemplo, né? Shopping Belém, Shopping Ponta Negra, em Manaus, Plaza Sul, enfim, aqui eu tenho todas as localizações dos shops, né? Resumindo, eu tenho 16 ativos em 7 estados. Então, é um investimento de fundo de tijolo bem interessante, né? Que eu estou pensando seriamente em começar a investir nele, colocar numa carteirinha, pelo menos uma cota ou duas por mês, já que é um investimento um pouquinho mais alto, o valor dele gira em torno de R$ 100. E também aqui, você observando, você tem a vacância do XPML11, né? Observe que a vacância dele é 94% ocupado, por exemplo, 5,2 de fevereiro sem ocupação. Então, observe que as lojas basicamente desses empreendimentos, desses shoppings, estão sempre alugadas. A diferença entre um e outro, do que está alugado e do que não está alugado, é muito grande, ou seja, quase que a totalidade, sempre acima de 90%. Observe que eu estou passando os mouses, ó, março 94, abril 94, 94, maio 94, junho 94, geralmente joelhando estou 95, 95, 95, e enfim, vai aumentando, ó, 96 em dezembro, já que é uma hora, compras de final do ano, né, em janeiro também. Então é um fundo muito interessante da gente estar trabalhando, da gente estar investindo nosso dinheiro, certo? Então, aqui tem alguns comunicados, né? Se eu quiser saber quais são os relatórios, quais são os comunicados de mercado, quais são as assembleias que aconteceram, a última que ocorreu foi no dia 30/10/2022, então aqui na frente eu tenho acesso a ver o que aconteceu nessa assembleia, o que foi decidido, quais são as novidades que tem lá, né? Ele sempre vai abrir para mim. Está demorando aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui para ver se ele melhora. Então, pessoal, isso aí é uma coisa que é bastante interessante você tá observando, né? Para você estar investindo nos vídeos, né? Ó, aqui realmente não abriu. Mas aqui esse relatório, por exemplo, eu posso tentar abrir ele aqui e verificar tudo dentro desse mesmo site. A gente não precisa sair dele para a gente estar observando o que é que está acontecendo, quais são as novidades, enfim, tudo direitinho como manda o figurino. Então, todo investimento que você for fazer, você pode estar abrindo isso. Bom, ele está dando
Ele não está deixando eu abrir aqui, não sei se é minha internet ou se é algum probleminha lá. Pronto, abriu. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho as fotos dos shoppings que esse fundo está dentro dele, né? Então aqui, ó, pode ver que tem, ó, Catarina Fashion Internacional, Shopping de São Paulo. Aqui eu tenho algumas informações, né? Aqui eu tenho o último relatório do mês de outubro de 2022, ó, comentários do gestor. Então isso aqui eu posso imprimir, eu posso ler, eu posso ver o que é que está acontecendo, né? O que tem de certo, o que tem de errado, enfim, todo o relatório aqui, ó, esse é um relatório de 15 páginas, certo? Com gráficos, ó, e tudo pronto. Então é uma coisa bem interessante que a gente pode estar observando, certo, pessoal? Então isso era o que eu queria passar para vocês, né? Eu estou aqui no meu computador, por isso que o cenário aqui está um pouco diferente. Mas é isso, eu queria passar para vocês justamente isso, do que se trata esse fundo imobiliário XPML11, que é um fundo de tijolo voltado especialmente para shopping centers, tá bom? Gostou do vídeo? Like para fortalecer o canal. O like é muito importante para mim, é muito bom e não custa absolutamente nada para você. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, clica aqui, faz sua inscrição e porventura deixa um comentário aí para os nossos vídeos. Fica com Deus, grande abraço e até a próxima.